Olá a todos, o meu nome é Elizabeth Castellon Conquevitz, eu sou médica, neurologista, psiquiatra e professora da UFGD. Esse vídeo é para falar sobre um tipo de delírio que é relativamente comum, que a gente vê com frequência, que é o delírio de infestação, também chamado de síndrome de Ekbom. Em que consiste esse delírio? Então, como todo delírio, que eu já defini em outro vídeo, o delírio ele é uma crença errada, então é uma convicção errada, porém irrevogável, inabalável, resistente a todas as tentativas de comprovação do contrário. E por isso é uma doença psiquiátrica. O delírio como sintoma, ele pode ter vários temas, eu posso ter delírio de perseguição, que é o mais comum, mas também um delírio de culpa, um delírio de grandeza, um delírio religioso. Então são vários os temas são várias as possibilidades temáticas do delírio. Mas o que todos eles têm em comum é que é uma convicção errada, porém inabalável. O delírio, ele pode acontecer como uma síndrome isolada, quer dizer, eu tenho o que na psiquiatria se chama de transtorno delirante, então é uma pessoa normal, em outros aspectos normal, trabalha, tem a família, mas ela tem aquela convicção, um aspecto da realidade distorcido. Então eu posso ter um delírio de infestação, que é o que eu vou falar hoje, ou um delírio romântico, ou um delírio de perseguição, mas é um aspecto da realidade. Esse é o transtorno delirante. Mas existe também o delírio aparecendo no contexto de outras doenças psiquiátricas. Então, o delírio como parte da esquizofrenia, como parte do transtorno bipolar, como parte da depressão, não é? Ou também como parte de doenças neurodegenerativas. Então, é bem comum no idoso, delírio numa pessoa idosa, eu tenho sempre que investigar e pensar em problemas neurodegenerativos, ou seja, demência do tipo Alzheimer, doença de Parkinson, a doença dos corpos de Levy, demência vascular. Então, no idoso, o delírio muitas vezes aparece no contexto de uma doença neurodegenerativa. Mas também o delírio pode acontecer no contexto de uma doença sistêmica, né? Então, eu tenho, por exemplo, no delírio de infestação, existe uma correlação com infecção pelo HIV, existe uma correlação com sífilis, existe uma correlação com deficiência de vitamina B12, mas também com anemia. Então, tem algumas doenças que tipicamente causam esse delírio de infestação. Por isso que todo paciente com uma crença enganosa, com uma crença delirante, ele precisa de uma avaliação psiquiátrica, mas que inclua essa avaliação clínica completa, que é verificar as medicações que está tomando, se abusou de alguma substância, álcool, cocaína, maconha, se tem alguma doença, não é? E envolve, a primeira vez da manifestação do delírio, envolve exame de neuroimagem também, que seria a tomografia ou a ressonância. Então, repetindo, eu falei que o delírio, a síndrome de Ekbom, que é o delírio, é a crença de estar infestado, ele é uma temática específica do delírio, que é esse conteúdo de achar que eu estou infestado. Existem outros conteúdos, mas todos eles precisam ser investigados, porque eles podem ser isolados no transtorno delirante, ninguém sabe por que uma pessoa passa a ter transtorno delirante, mas eles podem ser também aparecer no contexto de doenças psiquiátricas, clínicas e neurológicas. Voltando a falar do delírio de infestação, ele chega a ser assim, engraçado, né? A pessoa chega no consultório falando, senhora, tá vendo? Tem um bichinho que anda sobre a minha pele, o bichinho que tá comendo a minha pele. Esses pacientes, muitas vezes, eles têm lesões de escoriação, porque eles coçam muito, eles sentem o prurido. Eles têm, muitas vezes, alucinações táteis, de sentir o bicho passando. O mais comum é o delírio de infestação na pele, mas ele pode acontecer também, eu posso acreditar que os meus órgãos estão infestados, que o meu intestino, o meu estômago, então pode ser em outras localizações também. Eu vou falar aqui da mais comum, que é a pele. Esses pacientes, eles se coçam muito, eles ficam com a pele machucada, eles podem usar substâncias cáusticas, por exemplo, eu passei Quiboa na pele, eu passei detergente na minha pele para ver se eu mato esses bichinhos que estão correndo. Uma outra coisa que é bem comum é que eles mandam muitas amostras para os laboratórios. Porque assim, supondo que é uma pessoa que em outros aspectos está normal, então aquela convicção que ele tem, ela é uma convicção presente em uma pessoa que de resto raciocina bem.
Então ele tem um comportamento coerente, adequado, que é tirar as amostras e levar para o laboratório. Ou é esfregaço de pele, ou é o bichinho que ele viu andando no chão, então às vezes são fragmentos de poeira, de terra, achando que lá que alguém vai conseguir achar e comprovar esse bichinho. E aí eu aproveito para dizer que não adianta você tratar com uma medicação placebo, ou não adianta você chegar para o paciente e falar que isso é da imaginação dele, não adianta você falar falar, olha, usa essa pomadinha aqui que passa, ou você mostrar para ele que todas as amostras laboratoriais estão enganosas, porque o delírio é justamente o que eu falei, ele é uma crença irrevogável. Você não vai conseguir me convencer do contrário dando essas demonstrações, porque senão não seria delírio. Então, o paciente com a síndrome de Ekbom, ele é complicado assim porque ele vai procurar muitas vezes o dermatologista. Ele não vai procurar o psiquiatra. E ele vai procurar o dermatologista, ou se ele achar que ele está com infestação em outra parte do corpo, ele pode procurar o gastroenterologista, ele acaba se submetendo a tratamentos, ele acaba se submetendo a exames, então isso tudo tem um ônus, né, de tempo, de desgaste e de dinheiro, sem que o problema dele seja resolvido. Então, na avaliação, o diagnóstico diferencial, a gente tem que entender que tem que realmente excluir que não tem nenhuma lesão na pele, até mesmo uma lesão alérgica que cause muito prurido. A gente tem que diferenciar também do toque, né? O toque, o paciente ele lava muito as mãos, ou ele pode ter aquela compulsão por limpeza, mas ele não tem a crença anormal, fantasiosa de que ele está infestado. Então, por isso que não é toque. Também não é transtorno do controle dos impulsos, né? Às vezes o paciente que se machuca, né? Isso ele faz, muitas vezes o paciente faz isso para reduzir a sua ansiedade, ele não consegue controlar, mas ele não tem a crença delirante de que ele está sendo infestado. Então são diagnósticos diferenciais importantes, porém fáceis de se fazer. No idoso, como eu disse, a gente vê muito esses casos nos pacientes que estão iniciando síndrome demencial. Então é bem comum no paciente com demência, o paciente com demência apresentar delírios. Os delírios mais comuns são de perseguição, de roubo, está sendo roubado, mas também a síndrome de Ekbom, o delírio de infestação. Então, essa é uma coisa que eu posso dizer que eu vejo com muita frequência aqui no consultório. Em termos de neurociências, o que a gente acredita é assim, quando se fala de delírio, a gente imagina que as mais diferentes formas de delírio têm a ver com alguma alteração cerebral que acontece num momento de estresse, de doença, de isolamento, de estresse psicológico. Quer dizer, eu já sou geneticamente predisposta a desenvolver o delírio. E aí eu passo por esse estresse. Esse estresse, ele altera a minha percepção. A percepção é o processamento cerebral das aferências sensitivas. Então, aquilo que eu vejo, aquilo que eu cheiro, aquilo que eu escuto, tudo isso precisa ser montado no meu cérebro para que eu entenda o que eu estou vendo. E isso gera a interpretação do mundo. Então eu vejo uma coisa que é quadrada, que tem tal formato, tal formato, tal formato, eu vou lá no meu computadorzinho cerebral e entendo, tá, isso daqui é um celular. Ou uma coisa que aconteceu assim, a água tá caindo, tá, ela cai porque é água da chuva, a gravidade. Então as nossas percepções, elas incluem o meu cérebro, os meus órgãos sensoriais enviarem para o cérebro tudo aquilo que eles estão percebendo e que o meu cérebro junte todas essas informações e que ele então interprete. Então a partir daí surge a interpretação da realidade. Porque se acredita na síndrome de Ekbom, ninguém sabe o que acontece, por que a pessoa tem isso. Mas uma proposta seria a de que a pessoa comece realmente a ter percepções físicas anormais. Por algum motivo ela começa a atribuir saliência a algumas percepções físicas, e isso tem a ver com a alteração da dopamina, alteração dos circuitos dopaminérgicos, a pessoa acaba liberando dopamina e isso torna algumas percepções mais importantes do que elas realmente são. E num segundo momento a pessoa ela cria uma fantasia explicativa para aquela alteração perceptiva que ela está tendo. Então, na construção de todos os delírios, a proposta é que haja duas partes. A primeira parte é a percepção anormal
que acontece por uma alteração química no cérebro, que faz com que eu comece a prestar atenção e a interpretar as coisas de uma forma enganosa. E, num segundo momento, eu desenvolvo uma crença absurda, mas que, para mim, justifica essa percepção enganosa. Esse segundo momento envolve alteração em uma outra área no cérebro, que seria o córtex frontal direito, que é o córtex frontal, essa parte aqui da frente, então o córtex frontal direito, que é onde eu tenho as áreas associadas à crítica, à avaliação das minhas crenças. É como se fosse uma área capaz de filtrar se aquela crença é absurda ou não. Ela me dá esse propósito. E essa área provavelmente também está afetada. Então, o que eu falei da síndrome de Ekbom? É um delírio comum, é a crença de estar infestado, é um paciente difícil de você tratar, você não vai conseguir convencê-lo do contrário, não adianta passar pomada, não adianta mostrar que as provas laboratoriais que ele enviou vieram negativas, você precisa realmente tratar com antipsicótico, mas antes disso, você precisa fazer uma avaliação para excluir outras coisas. Será que não é mesmo uma doença dermatológica? Será que ele não tem uma doença neurológica por trás ou alguma outra doença orgânica? Então eu falei da infecção pelo HIV, da infecção por sífilis, da deficiência de vitamina B12, da anemia, mas também alterações de tireoide, mas também em pacientes diabéticos. Então assim, tem muita coisa que a gente precisa avaliar. Falei das síndromes demenciais, quer dizer que a síndrome de Ekbom pode aparecer no idoso no contexto de uma pessoa que está começando a desenvolver a doença de Alzheimer ou outra forma de demência. E, por último, a questão do tratamento é difícil, porque o paciente não vai querer, né? Ele não vai acreditar. Então, vai exigir muita conversa, muita confiança, muita cooperação da família para que o paciente realmente tome a medicação, que é uma medicação antipsicótica que reduz o que faz o antipsicótico? Ele reduz a saliência dos pensamentos e das percepções e acalma. Então, para tirar do paciente essa crença anormal que causa muito sofrimento. Porque a pessoa vai ficando cada vez mais atormentada com aquilo. Ele sente de fato a coceira, ele sente o prurido e ele fica desesperado e ele quer provar para as pessoas que aquilo está acontecendo. E os pacientes que eu vi, eles passam tipo o dia inteiro se coçando, se cutucando, se arranhando e passando produtos. Aquilo começa a tomar uma proporção enorme na energia psíquica da pessoa, não é? Toma um espaço enorme na consciência daquela pessoa. Então, falando aqui de um transtorno que é interessante, que é comum, obrigada pela atenção.